1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta, diga, obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Sente no teu lugar, amados, adorando e exaltando o santo e bendito nome do Senhor. Amados, o capítulo 9 de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está fazendo uma defesa do seu apostolado, e ele explica que ele abriu mão de alguns direitos legítimos para não colocar nenhum obstáculo na missão que ele qualificava como a principal missão que a igreja deveria realizar. Paulo, ele revela a sua convicção que evangelizar não é um motivo de vanglória, não é um motivo para que possamos bater no peito e dizermos que estamos realizando algo, não. O apóstolo Paulo, ele observa, ele entende que essa missão, ela é uma obrigação santa. Ela é um chamado divino para que a igreja, ela venha realizar esse propósito, essa ordenança que o Senhor responsabilizou, Ele deu, outorgou à igreja. E o apóstolo Paulo, ele traz uma observação no texto, que ele diz assim: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Quando ele usa essa expressão, ai de mim, carrega na expressão um tom de juízo, carrega na expressão um som de peso, de responsabilidade e de lamento. Mas o apóstolo, ele reconhece que a igreja jamais pode calar-se diante do Evangelho, porque essa missão, ela é uma característica nossa, ela é uma identidade da igreja. Assim foi na igreja primitiva, eles sabiam aonde eles chegavam, o Espírito Santo chegavam com ele, e as portas do inferno, elas não prevaleciam, porque com os apóstolos chegavam o poder do Espírito Santo, e as hostes malignas, elas eram quebradas, e o Evangelho, ele prevalecia. A vida cristã, amados, ela não faz sentido. Ou seja, ela não tem sentido se não tivermos comprometido com essa missão. Você vem para a igreja, você adora a Deus, você ouve a palavra do Evangelho, você guarda no coração essa palavra para regra da sua fé, para não pecar, mas entenda, esse exercício mental de andarmos segundo a palavra de Deus é o nosso cotidiano, mas a nossa missão, ela é única. Nós somos a solução para este mundo em pecado. Nós, a igreja, somos a solução
para o mundo que está em decadência. Nós somos a missão de Cristo na terra para converter aquele que está a passos largos para o inferno e trazê-lo ele para estar diante de Deus. Olha a sublime missão da igreja. Diga para o teu irmão aí, as tuas palavras, fala aí, as tuas palavras têm poder de mudar a eternidade de alguém. De que forma, pastor? Alguém que já está sentenciado ao inferno. Alguém que está sentenciado a viver em cadeias. Aquele que está sentenciado a estar longe de Cristo. Há poder nas tuas palavras para fazer com que esta vida que está sentenciada ao inferno, ela retroceder e estar diante de Deus. Que sublime missão. Eu estava pregando uma vez lá no Bacuri, na Vila do Conde, mais ou menos essa quantidade de gente num culto público, e correu um rapaz com uma faca, com um testado na mão, e entrou na igreja e todo mundo ficou atemorizado, porque alguém naquele culto era um desafeto dele, e ele entrou ali para tirar a vida daquele outro jovem. E os irmãos seguraram aquele homem. E eu disse: solte, pode soltar, ele não vai matar ninguém. E os pastores soltaram, eu abracei ele e disse: nós lhe amamos. Nós não queremos que você vá para o inferno. Nós não queremos que você viva em cadeias. Ele estava meio embriagado. Ele começou a chorar. Ele disse: pastor, eu quero aceitar Jesus. Ele veio na frente, aceitou Jesus, e nós abraçamos aquele jovem. E ele começou a ser uma bênção na congregação. Eu saí de lá, fui para São Félix do Xingu. E um dia eu estava na convenção, anotando os nomes. Eu trabalho na secretaria da convenção até hoje. E nós estávamos ali alinhando os pastores para ser apresentado. E chegou aquele jovem, e olhou para mim e disse: o senhor me conhece? Eu olhei para ele, busquei na mente e disse: não conheço. Ele disse: se lembra de um dia que você estava no ramal fulano de tal, dirigindo o culto, numa quarta-feira? Eu entrei com um testado na mão, com um facão na mão, para tirar a vida de alguém. O senhor me abraçou, eu aceitei Jesus, e eu lembro. Eu disse: olha eu aqui hoje. Aleluia. Eu vou ser apresentado para pastor, para evangelista, e a partir de hoje eu serei como o Senhor, e o que o Senhor fez comigo, eu irei fazer com aqueles que eu encontrar pelo caminho aonde o Senhor nos conduzir. Então não há, amados, coração que não se alegre quando você percebe que o que está no teu coração, que o que está na tua mente, que o Espírito Santo conserva o conhecimento no teu coração, não é para discutir teologicamente com alguém, não. Esse conhecimento que está aí é para ser usado para mudar a eternidade daqueles que estão sem esperança. Esta é a nossa identidade. Aleluia. A primeira parte do versículo diz assim: se eu anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Muita gente, amados, traz uma palavra, ou seja, estuda e trabalha para que os seus atos, as suas ações no reino, ela seja reconhecida pelos homens, e eles passam a dizer: ei, eu preguei para tantos e tantos aceitaram a Jesus, amém por isso.
Mas o que nós precisamos entender, que essa missão que o apóstolo Paulo recebeu de Cristo e ministrou à igreja primitiva, este evangelho, esta prática, esta missão, não é para nossa glória pessoal, não é para nos gloriarmos dos feitos, não. Essa glória, aleluia, é para o Senhor Deus, e nós somos servos dele, e precisamos entender que esta missão não é para nossa glória, não. Esta missão é para que nós possamos ser útil no reino de Deus. Aleluia, aleluia. Sabe por quê, amados? Quando você usa o seu tempo para ministrar para aquele que não conhece, você tem que entender que você não está fazendo um favor para Deus. Vou fazer um favor para Deus. Vou falar do amor de Cristo para alguém. Vou fazer um favor ao Espírito Santo. Eu vou realizar obra para alguém ali. Não, ei, para com isso. Você não está fazendo um favor a Deus, ou você não está fazendo um favor para a igreja. Você está obedecendo o chamado de Deus que há na tua vida, não para a tua glória, mas para a tua obediência. Sabe por quê? Porque quando você obedece a Deus, você é o quê? Você é obediente. Então essa obediência, ela não pode ser confundida como favor. Olha, eu vou quebrar o galho do dirigente, eu vou quebrar o galho do pastor, do presbítero, da líder do departamento, para agradar ela, para agradar eles. Eu vou evangelizar hoje, eu vou discipular. Não faça assim. Não faça dessa forma. Ei, a obediência, ela paira por aqueles, aleluia, que amam a Deus. Você não está fazendo nada para agradar os homens, você está realizando e fazendo para agradar a Deus. E essa força, esse fogo que nasce do nosso coração, é o combustível do Espírito Santo que nos impulsiona a agradar a Ele, porque nós somos movidos pelo Espírito Santo. Aquele que não é movido pelo Espírito Santo, movido pela carne, ele usa os seus atributos naturais, a fala, a visão, o caminhar, a força. Ele usa os seus atributos naturais para realizar a sua vontade. E qual é a vontade daquele que é regido pela sua carne? A sua vontade é satisfazer a sua carne na fraqueza que o diabo tem colocado em teu coração. Aí você usa a sua força, a sua voz, para o quê? Para reclamar, para contender com os irmãos, para reclamar do culto, para intrigar com a tua irmã, desaprovar a atitude de alguém. Essas características que nós observamos em muitos crentes são porque eles são geridos pela sua própria carne e colocam a sua ação nas coisas carnais. Aí a igreja não cresce. Há congregações por aí que tem dono. Não, a congregação é nossa. Esse grupinho aqui está bem, está bom. Não queremos mais ninguém que entre aqui, porque são pecadores, são idólatras, são homicidas. Mas nós não, nós vamos para o céu. Então vamos nos preservar assim. O que é isso, amados? Desejo humano. A Bíblia diz que Deus quer
aleluia, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E nós somos o agente de Deus. Nós somos o agente de Deus para trazer aqueles que estão oprimidos, os homicidas, aqueles que estão em prostituição, em pecados, oprimidos, trazer eles, aleluia, para a porta da graça. E aqui, aleluia, ele é liberto, ele é salvo, ele vai estar agora junto a ti, levantando as mãos e dizendo: ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aí Deus vai olhar para ti, Jesus vai olhar para ti, o Espírito Santo vai olhar para ti e vai dizer assim: ei, tu foste fiel, aleluia, e eu vou o quê? Derramar as bênçãos sobre a tua vida. Então, amados, jamais faça a obra de Deus para o seu orgulho pessoal. O apóstolo Paulo já diz: se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar. Então nós precisamos entender, amados, que a nossa atitude de realizar a obra de Deus é uma atitude de uma necessidade espiritual e uma responsabilidade diante de Deus. Se você tem uma responsabilidade diante de Deus, você vai fazer. E você não quer o teu nome no mural, não. Você vai fazer, porque você vai estar agradando a Deus. Aleluia, aleluia. A segunda parte do versículo diz assim: pois sobre mim pesa esta o quê? Esta o quê? Fala para o teu irmão, aponta o dedo de profeta para ele, diga obrigação. Diga obrigação. Obrigação. O que é obrigação, amados? Hein? O que é obrigação? Hein? Quem pode me explicar? A obrigação é uma ação que nós somos incumbidos de realizar por um dever que nos foi dado. Se você não sente, se não pesa, o apóstolo diz assim: pois sobre mim pesa. Agora entenda esse peso. Há um peso que o Espírito Santo ele coloca sobre o nosso espírito, no espírito. O Espírito Santo vem e incomoda o teu espírito no espírito. Esse peso não é um peso opressor. O diabo ele oprime sobre o espírito. O Espírito Santo ele coloca um peso no espírito. E o peso no espírito, você acorda de manhã com vontade de cantar. Aleluia. Você acorda de manhã com coragem, com vontade de ler a Bíblia. Você acorda de manhã com vontade de falar algo do amor de Cristo para alguém. O que é isso, amado? É um peso que o Espírito Santo coloca no Espírito. Aí nasce, aleluia, esse peso te leva à obrigatoriedade de realizar aquilo que Deus quer. Se você não sente esse peso, você não vai sentir a obrigação. Pode alguém morrer aí do teu lado, você não se sente obrigado? Não conheço, não sei quem é, não é meu parente, não é alguém que eu amo, não é ninguém. Aí você não sente a obrigação, porque não tem o peso do Espírito no teu coração. Aí tem o peso da carne, que é que é opressivo. Aí você desdém. Não, isso aí, eu já sabia que isso ia acontecer. Pior para ti. Eu já sabia que os frutos deles levariam a isso. Quantas vezes já ouvi alguém cair na igreja e alguém se levantar e dizer: eu já sabia.
porque esse carrega um peso um peso opressor, aquele que acusa, aquele que não tem amor no coração, que não tem compaixão, que não sente a dor daquele que está em pecado, mas quer destruir, quer matar, quer arrancar do nosso meio. Por quê? Porque o peso é carnal. A Bíblia diz que quando aquela mulher adúltera, ela vem para ser o quê? Apedrejada. Jesus poderia dizer: pode apedrejar porque ela pecou. Poderia. Mas ele olhou para aqueles bandos de pecadores que queriam o quê? Eles não sentiam obrigação pela alma daquela jovem. Eles não sentiam amor por aquela jovem. Havia um sentimento de justiça que não vinha da sua carne, da sua obrigação com a lei, mas eles não tinham o toque do amor de Cristo no coração deles. Se aquela jovem sofresse o apedrejamento, ela estaria no inferno hoje. Mas Jesus chega, aleluia, o amor chega, a justiça chega, aleluia, aleluia, porque havia um peso no Espírito de Jesus. Quem era? O Espírito Santo movendo. Disse: quem não tiver pecado, seus bandos de fariseu, seja o primeiro a lançar pedra. E aquele monte de fariseu olharam para si. Tem muita gente quando peca na congregação, nasce um sentimento de justiça carnal. Eu já sabia. Ainda uso o nome de Deus. Deus me revelou. E por que tu não cuidou? Porque tu queria ver a desgraça dele. Aleluia. Quando a pessoa peca, amados, o adversário vem e traz uma cegueira espiritual. Aquela pessoa peca, cai. Quando ela cai, ela se acorda. O diabo diz: matei mais um. Ela se acorda. E é quando ela precisa de conselhos, de alento. Ali estava o samaritano. Quando percebe que havia alguém que estava ferido, ele não atravessou a rua para o outro lado, mas passa a maior autoridade eclesiástica e religiosa, passa o sacerdote, passa o levita, e veio o crente mais esculhambado, aquele que ninguém dá valor, o samaritano, aleluia. Mas ele vem, mas havia no seu coração amor, havia no seu coração a obrigação. Lá no trabalho do pastor Miranda tem algumas obrigações, que se o pastor Miranda não cumprir, ele vai responder, porque não realizou as suas obrigações. Assim o pastoronado da sua empresa, assim você no seu trabalho, assim na enfermeira Sheila que está ali. Há algumas obrigações, alguns métodos, procedimentos que precisam ser feitos e ensinados. E para que haja o bom andamento do fórum, da empresa e do posto, tem a necessidade de nós obedecermos às obrigações. Assim no reino, Deus nos deu a salvação, e a salvação está recheada de obrigações. Aleluia. Sabe por quê, amados? Porque a obrigação é dado, e aquele que não cumpre essa obrigação e não sente o peso do Espírito Santo para mudar a eternidade de alguém, será julgado por ele. E o julgamento, olhe para cá, e o julgamento está aqui. Ezequiel 3,18 diz assim: quando eu disser ao ímpio, você certamente morrerá,
e você não avisar, diga para o teu irmão, não avisar, não avisar, não avisar, não avisar, com autoridade, não avisar, não avisar, e nada disser para divertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida. Silêncio agora. Se esse ímpio morrer, esse ímpio morrerá na sua maldade. Agora aponta para o teu irmão e diz, mas você, afronta mesmo, nós estamos em guerra aqui. Você será responsável pela vida dele, porque você não se sentiu obrigado a salvar esta vida. Aleluia, 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 aleluia. Quem já deixou de pregar para alguém e essa pessoa morreu no seu pecado e você não sentiu a responsabilidade de falar do amor de Cristo a ele? Mas se fosse uma fofoca, tem gente que vai daqui no tempo central fofocar do outro, a pé, porque não é abençoado. O fofoqueiro não é abençoado, nem dinheiro do ônibus ele tem, mas ele vai andando de carona. Cheguei aqui, pastor, para falar da Maria Chiquinha. Ela está falando isso é mesmo. Deixa Deus agir, meu amado. Ore por ela, salve ela, abrace ela, ame ela. Mas quando tem alguém, o teu vizinho está morrendo, e as pessoas sabem que você serve a Deus, e ela diz, eu queria que a irmã viesse aqui orar por mim. Mas você não se sente obrigado. Você não sente o peso. Eu estava em Belém, eu era para chegar um dia antes aqui em Santarém. Mas um amigo meu me ligou. Pastor, a Neste está aí, tá? Vem aqui em casa. Vem aqui. Que a minha esposa está a ponto de fazer isso. Eu já tentei todas as formas, não consegui. Vem aqui. Muito meu amigo. Esse Neto mora ali, peguei o carro, fui na casa dele. Cheguei lá, as coisas estavam tudo jogadas no chão. E eu chamei, entra aqui, eu não queria entrar no meu carro. Ela entrou, eu tinha alugado um carro. E nós fomos andando, peguei a BR, aconselhando, falando. Quando eu cheguei, nós estávamos já quase perto de Salinas. Cheguei lá, começamos a falar, a tratar aquele casal. Pastores. Eles se abraçaram, perdi o voo. E agora, vou pagar mais 1.500 para trocar passagem. Troquei a passagem, gastei dinheiro, tempo, precioso o nosso tempo. Havia a congregação, aqui a conferência de missões, eu preciso estar lá. Mas aquelas vidas estavam precisando de um afago pastoral. Aleluia. Alamacai cita alamalabás. E quando nós retornamos, nós paramos num posto para tomar uma sopa, já era 8 horas da noite, paramos para tomamos sopa. Ela abraçou o esposo e diz, olha, nós vamos viver, aleluia. Então nós temos, amados, a nossa missão é essa, a nossa responsabilidade é esta. Quantos têm te ligado, feito sinal, gritado, dizendo, ei, me ajuda, mas você não se sente obrigado. O apóstolo Paulo diz assim, ei,
pois sobre mim pesa esta obrigação. Se não pesa sobre ti esta obrigação, é porque o Espírito Santo não comanda mais a tua vida. Aleluia. Sabe por que Pedro negou Jesus? Porque ele ficou com medo daquela serva que estavam dizendo que ele era um dos nazarenos. Ele teve o quê? Medo. E eu não entendo, amados, que crente salvo tem medo de anunciar o evangelho. Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Ei, Deus não te deu espírito de covardia. E tem crente que é covarde, se esconde atrás da sua religiosidade. Palavra difícil que eu nem consigo pronunciar. Aleluia, da sua tradição que não te levará para o céu, onde não há amor, onde não há justiça, onde não há compaixão. Só existe uma tradição cega, estéril de amor, estéril de obrigação. Pedro andou com Jesus, aleluia, mas quando Jesus mais precisava, ele teve medo. E tem muita gente que tem medo, que eu não entendo, de evangelizar. Tem muita gente que tem vergonha. Tem vergonha de falar, de identificar que é crente. No trabalho, tu é crente. De vez em quando eu vou na igreja. Eu te vi na frente da igreja lá. Não, estava de passagem. O que o Romanos diz? Não me envergonho do evangelho, porque é o que, amados? Porque é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Ei, aleluia, aleluia. Se você se envergonha do evangelho, o Senhor também vai se envergonhar de ti. Mas essa vergonha que você sente de falar, de ministrar, esta vergonha há poder naquele que evangeliza, porque a Bíblia diz que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E se você se envergonha, é porque o Espírito Santo não está aí. Irmã, fale do amor de Cristo no teu trabalho. Não, pastor, não confunda as coisas. Amém. Trabalho é trabalho, mas o teu testemunho, as pessoas vão te olhar e dirão: essa irmã, esse irmão é diferente, há nele algo, aleluia. E eles vão chegar até você e vão perguntar a ti: o que há de especial em ti? Que graça é essa que há diante de ti? Os funcionários querem fazer greve e você vai dizer: não, é de Deus. Pare com isso. Vergonha, medo e o cansaço espiritual. Olha, irmão, que não entende que é uma guerra. Irmão, Jesus te ama. E ela quer saber de Jesus. Sei que não quer mesmo, vai embora. Porque uma negativa, ela te leva ao desânimo. Aí ele não quer Jesus, ele não quer Cristo. Persevera. Faça o seguinte: eu vou ganhar primeiro em oração. E você vai se ajoelhar lá na tua casa e vai dizer: está aqui, está o fulano de tal, o meu vizinho, aleluia. Eu vou começar a orar por ele e dizer: Senhor, quebra, liberta, quebra a opressão, quebra, Jesus quebra, aleluia, aleluia, aleluia. E você vai entrar em guerra espiritual.
Aí as armas espirituais estão à nossa disposição daquele que marcha para realizar a obra de Deus. O Espírito Santo vem te dar dons e talentos para que você tenha argumento para empreitar essa guerra espiritual. O diabo está lá, do outro lado, ao lado dele, mas o Espírito Santo está do teu lado aqui. Vai em frente, vai em frente, vai em frente, vai em frente. Aí você vai chegar, vai dizer: olha, Jesus te ama. Ele vai dizer: como? Eu não entendo, me explique. Foi o que, aleluia, o eunuco falou para Filipe: como eu vou entender se não há ninguém que me explique o que era isso? O Espírito Santo já havia trabalhado no coração dele, aleluia, aleluia. E a oração, a intercessão, ela quebra o jugo. E você vai chegar, vai dizer: Jesus te ama. Na terceira vez ele vai ajoelhar e chorar e dizer: é verdade. Aleluia, 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 aleluia. Há uma guerra espiritual, amados, detendo a igreja entre quatro paredes, detendo a igreja dentro da tua casa, detendo você dentro das quatro paredes da tua repartição, detendo da casa dos teus parentes. Saia das quatro paredes, aleluia, e chegue ao primeiro e diga para ele: ei, Jesus tem um projeto na tua vida. Que projeto é esse? Ele quer salvar a tua casa, Ele quer salvar a tua vida. A última parte do versículo diz assim, para encerrar: porque ai de mim, diga ai, diga ai de mim, se não pregar o Evangelho. Essa expressão ai, hoje eu olhando esse texto, mas Senhor, por que esse ai? Não foi uma instrução dada por Deus ao apóstolo, mas foi uma expressão do Espírito Santo no seu coração, que saiu dos seus lábios, porque ele identificou qual seria a missão e a sua responsabilidade no reino. Aí ele traz esse ai de responsabilidade, ele traz esse ai que entende qual a missão dele, e ele não pode falhar na sua missão. Ele traz esse ai para mostrar para nós a dimensão da vontade de Deus na nossa vida. Ele traz esse ai para que possamos entender que esse ai também é justiça. Aí quando você vai olhar para a Bíblia, os profetas do Antigo Testamento, eles falavam: ai, era um lamento do juízo do povo de Deus, porque o povo de Deus estava em pecado. E o livro de Juízes diz assim: ai deste povo. Aí Jesus, já no Novo Testamento, o ai, Jesus vem e diz: ai dos hipócritas. Mateus 23, ai daqueles, ai. Então o ai, amados, ele traz uma palavra de juízo. Por exemplo, Isaías, no capítulo 5, verso 8, diz assim: ai dos gananciosos, ai dos beberrões, ai dos que zombam de Deus, ai dos que invertem os valores. Aí você vai olhar no Novo Testamento, Mateus 23, aí Jesus vem: ai dos hipócritas, ai dos falsos missionários, ai daqueles que negligenciam a justiça, ai dos legalistas, ai dos que perseguem os profetas. Aí você vai entender que também esse ai de advertência também é um ai de maldição. Aí você não entende a sua missão, você não entende a sua responsabilidade,
Você não entende o seu chamado. Aí o Espírito Santo vem assim: ai de você que não fizer a minha obra. Aí se você fizer, esse ai será ai de advertência. Eu não posso parar jamais. O ai de advertência. Eu não posso deixar de me preparar para mudar a vida. É o ai que Paulo falou: ai de mim, se não pregar. Ele sabia que havia essa responsabilidade e ele realizava. Então esse ai é o ai, de advertência. Hoje Jesus está dando esse ai de advertência a cada um de nós. Ai, o que você está fazendo para o Senhor? Pastor, eu estou pregando. Pastor, eu estou evangelizando. Pastor, eu estou realizando. Pastor, eu estou fazendo a obra. Então para você funciona como advertência, para que você não venha parar. Eu não vou parar. Ai de mim se parar. Ai de mim se deixar de falar. Ai de mim se deixar de levar. Ai de mim se parar de interceder pela minha casa. Isso é ai de advertência. Mas se você não receber essa advertência para si, e conhecer a palavra, e conhecer a doutrina, e conhecer a Deus, e ter no seu coração a palavra de justiça, a palavra da verdade, a palavra que liberta, e você calar os teus lábios, o Espírito Santo vem e vai dizer: ai de ti que te calaste. Tu abre a boca para tudo. Abre a boca para falar mal do pastor. Abre a boca para falar mal do dirigente. Abre a boca para falar dos músicos. Abre a boca para falar daqueles que pecam. Mas não intercede pelo teu pastor, pelo teu dirigente, pelo teu líder. Mas não abre a boca para todas as mazelas daquilo que você julga que é certo. Mas não abre a tua boca para a ordenança que Deus tem preparado para a sua igreja e para o seu povo. E você vai se calar e vai pagar um preço alto, porque conhecemos a verdade. Sabe por quê? Quando você te cala, quando você fecha os teus lábios, e as pessoas começam a morrer diante de ti, e isso não te traz a responsabilidade de entender que você é um canal de bênção para a vida deles. Ei, esse ai se torna em juízo. E o juízo divino, aleluia, ele vem sobre a desobediência, vem sobre a rebeldia, porque você sabe, há águas profundas e límpidas no teu coração, mas você não compartilha com alguém, com ninguém. Aí o ai deixa de ser advertência e passa a ser juízo, porque tu te calastes, porque tu não entendestes a urgência e a responsabilidade. Ai de ti! Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Se a igreja se calar,
Se nós não calarmos, se nós nos calarmos, o inferno será povoado por pessoas, aleluia, que tiveram, aleluia, possibilidades da sua vida ser mudada, mas o nosso silêncio levou essas pessoas ao cativeiro. E assim como o rico da parábola do Lázaro, que foi condenado, ele quis retornar, mas há um grande abismo, não dá. Mande alguém avisar aos meus irmãos, para que o que os pastores, que os profetas falam é a verdade. Eles não crerão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Lá eles têm Moisés e os profetas. Lá, Jesus já está dizendo, lá eles têm a igreja. Ele queria voltar, Miranda. Ele queria voltar. Aleluia. Mas a parábola diz que não é parábola. Aleluia. A história diz que Jesus conta. Ei, lá eles têm a igreja. Não há necessidade que alguém ressuscite dos mortos. Lá eles têm a igreja. E se nós nos calarmos, milhares e milhares e milhares descerão o abismo eterno, porque nós calamos os nossos lábios, mas a ordenança é sobre a igreja. Lá eles têm Moisés e os profetas. Quem é Moisés e os profetas? A palavra, aleluia. A igreja, nós somos aquele que arrancamos aquele que está indo ao inferno e trouxemos ao pináculo, aleluia. Então Jesus conta conosco para mudar a eternidade de muitos. E se nós nos calarmos, aí ele vem e não adverte mais, porque a advertência está aqui, escrita por Paulo há 2000 anos. Está aqui. É nossa responsabilidade. Aleluia, aleluia, aleluia. Se eu anunciar o Evangelho, não tenho me gloriar, pois sobre mim pesa, sobre mim pesa esta obrigação, sobre nós pesa essa obrigação, sobre a igreja pesa essa obrigação, sobre cada líder pesa essa obrigação, e ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ah, pastor, não tem recurso em casa, as portas estão fechadas, não há nada, a minha filha, o diabo levou, o meu filho, as drogas, o álcool, o meu esposo se prostituiu, caiu. Aí eu pergunto, como você está trabalhando para o Senhor? Aí você diz, pastor, eu estou parado, porque não tenho ânimo, porque tenho medo, porque isso, aquilo outro. O que é isso? É o ai. Ai de mim, se não pregar. Ah, pastor, eu vou para o céu. Não vai. Ah, eu pratico a justiça. Não vai. Eu estava dando exemplo hoje. Onde eu estava dando esse exemplo, estou lembrado, no Arreldo de Amigos, não era aqui em Belém. E eu falei, em São Félix do Xingu existe uma população que eles não compram fiado, eles não contam piada, eles são quase crentes, mas tem raiva de crente. Se a ideia, a palavra dele, acabou. Ele sofre, mas cumpre. É um tipo de fazendeiro que não dá o seu valor para ninguém. Ele é íntegro, ele é reto, mas vai para o inferno, porque não aceitou a Cristo. E tem muito crente assim, que pratica a justiça, mas não sente
a responsabilidade, a obrigação, de mudar a eternidade. Mas esses aí se enquadram aqui em Jeremias. Quando eu disser o ímpio, ele vai morrer, e você não avisar e nada disser, para de vestir do seu mau caminho, e esse ímpio vai morrer na sua maldade. Mas nós, eu, você, seremos, diga para o teu irmão, responsável. Balance ele aí para ele se acordar. Quando chegar no céu, naquele dia o pastor pregou. Que dia é hoje? 15 de setembro de 2025, às 20 horas, aleluia, às 9 horas e 20 minutos e 15 segundos, ele disse: é tua responsabilidade. E você vai chegar de mãos vazias. Mas eu profetizei, eu orei, eu preguei, eu não sei o quê, eu ressuscitei mortos. Vai-te embora que eu não te conheço. No teu nome. Diga para o teu irmão: nós fomos chamados para mudar a eternidade do perdido. E nós precisamos entender que é nossa o quê? Nossa, num coral só, nossa, ai de mim. Vocês não querem falar? Espera aí. Ai de mim. Ai de mim. Ai de mim. Aponta para o teu irmão: ai de ti. Ai de ti. Se não pregar o evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, curva a sua cabeça, aleluia. Alabacaicita lamalamai. Diga assim: Senhor, me perdoa, Deus, porque eu já estou enrolado todo. Faça a tua oração. Levante, fique de pé, aleluia. O espaço está curto aqui na frente. Fique de pé. Estenda as mãos no ombro do teu amigo, ora por ele. Aleluia. Ora por ele. Profetiza na vida dele. Aleluia. Ora. Aleluia. A banda vai louvar. Enquanto a banda louva, aleluia, expresse o teu amor. Aleluia. Estenda as mãos no ombro do teu irmão e ore por ele. Diga: Senhor, desperta ele. E tu ora por ele, desperta ele também.